paz do Senhor, amado irmão, a paz do Senhor, todos os ouvintes, aqueles que estão nos acompanhando. Quero falar da minha alegria e gratidão a Deus por mais uma vez estar de volta e contar com a sua companhia, poder estar compartilhando na palavra de Deus, palavra que edifica a nossa alma, que alegra o nosso coração. Queremos agradecer a Deus pela vida do nosso muito digno pastor, presidente, grande idealizador desse projeto da Rede Brasil, e agradecer a ele pela oportunidade sublime de poder estar neste momento, podendo meditar na palavra de Deus convosco. E já gostaria de lhe convidar, se está ao seu alcance, que você pegasse a sua Bíblia e pudesse ler um texto conosco na palavra de Deus. Gostaria de convidá-lo a abrir a sua Bíblia no livro de Deuteronômio, no capítulo de número 28. Texto sagrado que está no capítulo 28, versículo de número 1 ao versículo de número 6, para a nossa meditação. Nos diz o texto sagrado: E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás tu na cidade, bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e a criação das tuas vacas, e os rebanhos das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. Amém? Que texto maravilhoso, que palavra que por si só alegra o nosso coração. E nesta oportunidade feliz, como disse, gratos a Deus por tudo que Ele nos tem feito, gostaria de estar compartilhando convosco, tomando como base esse texto, falando sobre as bênçãos provenientes da obediência. Quando nós falamos de obediência, falamos de algo que Deus exige de nós, não de agora, mas desde o princípio. Deus exige de nós obediência a Ele, obediência à sua palavra, às suas determinações, e como fruto, resultado dessa obediência, Ele nos profere ou nos confere muitas bênçãos. E no texto em que nós lemos, nós observamos o próprio Deus que está se expressando ao povo de Israel e falando-nos a respeito dessa verdade. Nós observamos alguns detalhes importantes. E a primeira coisa que podemos ressaltar no texto está no início, no verso 1, quando o Senhor diz: E será que se... Quero chamar a sua atenção para essa expressão, se ouvires, está falando aqui de condicionalidade, ou seja, embora Deus exija de nós obediência como seus servos, mas Deus, Ele não invade o livre-arbítrio concedido ao ser humano. Ou seja, o ser humano, ele não é obrigado, ou seja, se ele quiser desfrutar das bênçãos de Deus, aí sim ele precisa obedecê-lo. Nós observamos na Bíblia Sagrada, quando falamos de livre-arbítrio, nós observamos que Deus ele faz sempre questão de deixar isso muito claro. Deus não fez o homem como um robô programado para obedecê-lo, programado para lhe conceder obediência, mas Deus fez o homem dotado de livre arbítrio, ou seja, Deus quer que o homem escolha servi-lo, escolha obedecê-lo. E Deus deixa claro o livre-arbítrio concedido ao homem em toda a Bíblia Sagrada, nós observamos isso. E eu gostaria de convidar você a conferir alguns textos mostrando essa verdade do livre-arbítrio. Você pode abrir a sua Bíblia aí no próprio livro de Deuteronômio, no capítulo 30 e o versículo 19. Capítulo 30, versículo 19. O texto sagrado nos fala sobre esta verdade, o livre-arbítrio concedido ao homem. Quando o texto diz: Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe a vida para que vivas tu e a tua semente. Veja que Deus é muito enfático, muito claro,
quando ele diz eu tenho proposto, ou seja, está sendo colocado diante do homem, do ser humano, a escolha. E essa escolha ela abrange todas as áreas da nossa vida, inclusive quando o Senhor fala aqui, ele fala sobre a escolha da vida ou morte, bênção ou maldição. Então, já que estamos falando das bênçãos provenientes da obediência, vale a pena ressaltar que isso é uma escolha. O ser humano escolhe desfrutar dos benefícios da obediência ou não. Deus deixa claro, diz, eu coloco diante de vocês, e a terra, os céus e a terra são testemunha disso, que eu estou colocando diante de vocês, estou propondo, estou colocando diante essa situação. Você que vai escolher se você quer a bênção ou quer a maldição, se quer a vida ou se quer a morte. Jesus, ele fala também a este respeito, nós observamos Jesus falando lá em Mateus capítulo 7, o versículo 13, capítulo 7 de Mateus, versículo 13 e o versículo 14, Jesus ensinando, ele fala a esse respeito quando fala de dois caminhos, de duas portas. Capítulo 7, versículo 13 e 14, diz, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Veja que Jesus, ele segue o mesmo sentido, a mesma expressão quando se fala a respeito de livre-arbítrio, de escolha necessária ao ser humano, quando ele diz que o ser humano é quem precisa escolher se quer entrar pela porta estreita ou pela porta larga, o caminho estreito ou o caminho largo. Então é uma decisão do ser humano, desfrutar ou não das bênçãos de Deus, desfrutar ou não da eternidade com Deus, é uma escolha do ser humano. O ser humano é quem escolhe se quer entrar pelo caminho que é estreito, isso fala das dificuldades, isso fala que não é fácil, e fala principalmente que nem todos querem entrar por este caminho, pois muitos querem os caminhos da facilidade, da forma mais fácil, as coisas mais fáceis. E nós observamos alguns personagens bíblicos que usaram esse livre-arbítrio. Se você abrir a sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 24, o livro de Josué, capítulo 24, e o versículo de número 15, nós observamos que Josué, ele tinha conhecimento desse livre-arbítrio, desse direito de escolha, e ele coloca isso diante do povo e expressa também a sua escolha, pois todos nós temos esse direito de escolher. Capítulo 24, versículo 15 diz, porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Veja que Josué, ele expõe, coloca diante do povo que eles precisavam fazer uma escolha, servir a Deus ou não, era uma escolha deles, e ele agora faz questão de divulgar a sua decisão, a sua escolha. É importante que nós tenhamos a nossa escolha, a escolha de ser abençoado, de desfrutar das bênçãos de Deus, a escolha de obedecer a Deus. Josué expressa isso. Ele diz, eu e a minha casa já tomamos a nossa decisão. Eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Eu e a minha casa vamos obedecer ao Senhor. Eu e a minha casa queremos desfrutar das bênçãos da obediência. Então, ser abençoado ou não, desfrutar ou não das bênçãos, é uma questão de decisão. É uma questão de escolha, algo que nós observamos no capítulo que lemos, de 28 de Deuteronômio, que Deus coloca a princípio, ele já coloca essa verdade muito clara diante do povo. É se vocês quiserem, se vocês desejarem. Mas voltando ao texto de Deuteronômio, no capítulo 28, voltando ao versículo 1, nós também vemos alguns outros detalhes que nos chamam a atenção. O Senhor diz, será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que te ordeno hoje. Queria chamar a sua atenção aqui para dois grupos que Deus faz questão de destacar aqui nesse texto. Que dois grupos seriam esses? Seriam os grupos dos que ouvem e o grupo dos que guardam. Veja que Deus ele não disse que é apenas ouvir,
Ele diz, se tiveres o cuidado, se ouvires a voz do Senhor teu Deus e tiver o cuidado de guardar. Então existem esses dois grupos. Existem aqueles que ouvem e existem aqueles que ouvem e guardam. E Deus faz questão de ressaltar esta verdade de que não era apenas ouvir. A gente sabe que estamos vivendo em uns dias, principalmente em nosso país, em que a palavra é propagada com muita veemência por vários meios existentes. Mas, infelizmente, muitos apenas ouvem e, às vezes, não colocam em prática aquilo que ouvem e, mesmo assim, querem desfrutar das bênçãos de Deus. E nós observamos, e Deus é bem claro nisso na sua palavra, de que as bênçãos, elas são provenientes quando o ser humano obedece, ou seja, quando o ser humano ouve e o ser humano guarda a palavra. Nós observamos de que Jesus ele também fala sobre este assunto. Se você abrir a sua Bíblia comigo, dessa feita em Mateus, no capítulo 7, versículo 24, Mateus capítulo 7, versículo 24, você vai observar que Jesus ele fala a esse respeito. Mateus capítulo 7, versículo 24 ao versículo 26, acompanhe na sua Bíblia. O Senhor Jesus diz, todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhou-ei a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva e correram rios, e assopraram ventos e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Veja que Jesus, ele fala justamente sobre esses dois grupos. E ele faz aqui, será algo comum dos ensinamentos e dos sermões de Jesus, ele faz aqui uma comparação em algo que era normal, era conhecido de todos que o ouviam naquele tempo. Ele usa aqui uma comparação com duas edificações, duas construções, para exemplificar de forma clara a diferença daqueles que ouvem e aqueles que ouvem e guardam, ou seja, e praticam a palavra. Nós observamos que Jesus usa essa comparação e diz que aquele que apenas ouve, mas não cumpre, é como alguém que edifica uma casa sobre areia. E quando vem os ventos, vem as chuvas, as tempestades, que representam as dificuldades da vida, ele diz que essa casa, ela cai, ela desmorona. Mas aquele que tem o cuidado de ouvir e guardar, vem da mesma forma os ventos e as dificuldades, mas a casa, ela não cai. Isso me chama bastante a atenção. Eu gostaria de abrir um parênteses aqui nesse texto para falar para você que quem sabe esteja aí se indagando, questionando. Ah, mas eu sirvo a Deus, eu sou obediente, eu tenho me esforçado para ser obediente, tenho me esforçado para ser fiel a Deus, para guardar, não apenas ouvir, mas guardar a sua palavra. E mesmo assim estou enfrentando dificuldades, mesmo assim estou sendo provado, mesmo assim estou passando por situações difíceis. E Deus ele tem uma palavra para você nesse texto que nós acabamos de ler. Nós observamos nesse texto de que ambas as construções, as edificações, tanto a que foi edificada na areia como a que foi edificada na rocha, que representa quem ouve, e na rocha quem ouve e guarda, sobre ambas as casas vieram ventos, vieram tempestades, vieram rios. E nós observamos que a diferença não está no soprar do vento e nas dificuldades que vêm, mas está o resultado final, ou seja, a diferença é que a casa não cai. Ou seja, estarmos obedecendo a palavra não nos impede, não nos isenta de enfrentarmos dificuldades, mas isenta de que a nossa casa ela venha a cair. É como nós observamos nos ensinamentos de Jesus, quando ele passa por aquela situação, você conhece muito bem, de que está com os seus discípulos no barco, e o texto diz que vem uma tempestade, e Jesus está no barco. E os discípulos, eles despertam Jesus atemorizado, porque o barco está afundando, e Jesus levanta-se e repreende o vento, repreende o mar. Ali Jesus está também nos ensinando de que a presença dele no barco não impede que venha a tempestade,
não impede que assopre os ventos. A presença de Jesus, ela impede que o barco afunde. E isso é uma verdade que Deus está falando ao seu coração, ao nosso coração, e que precisamos entender de que, embora estejamos obedecendo a palavra, podemos sim passar por essas dificuldades, porque Jesus disse que nesse mundo nós teríamos realmente aflições, mas Ele garantiu que nós haveríamos de vencer. E como vemos aqui, o segredo realmente de estar obedecendo é a garantia de que a casa não vai cair, a garantia que o barco não vai afundar. Aí talvez você pense, mas por que Jesus permite isso? Se nós voltarmos à situação dos discípulos no mar e a tempestade querendo afundar o barco, nós vamos aprender que muitas das vezes Jesus permite o vento, permite as tempestades, simplesmente para que a gente incomode Ele, simplesmente para que a gente chegue perto dEle. Se não houvesse tempestade, se não houvesse vento, Jesus tinha ido toda aquela viagem dormindo, os discípulos não incomodariam Ele, não chegariam, não trariam nenhum diálogo para Ele, não conversariam com Ele. Mas como houve tempestade, eles sentiram a necessidade de despertar Jesus, de chegar perto de Jesus. Então, às vezes, essa tempestade que você está enfrentando, é Jesus permitindo para que você possa chegar perto dele, para que você possa incomodar ele, diríamos assim, porque ele quer ouvir a nossa voz, ele quer ter esse relacionamento conosco, porque o amor de Deus por nós é muito grande. E nós observamos, dando continuidade ao que estamos falando, voltando ao texto de Deuteronômio, capítulo 28, nós vemos que aqueles que obedecem, eles desfrutam, como disse, de várias bênçãos. Eu já disse que a grande bênção é a garantia da casa não cair, a garantia do barco não afundar, a garantia de permanência, mas Deus ainda fala, voltando ao texto de Deuteronômio, ele ainda fala de muito mais bênçãos que provém da nossa obediência, ou seja, daquele esforço que você está fazendo, que nós estamos fazendo porque não é fácil, para guardar a palavra, para ser um praticante da palavra, este esforço ele não é em vão. Você que talvez tenha momentos que até chora, ora, pede misericórdia para não falhar, para não errar, e você que tem vontade, mas não está conseguindo, Deus vai lhe ajudar a conseguir, porque vale a pena obedecer, vale a pena guardar a palavra, tem bênçãos de Deus para a nossa vida. Voltando ao texto de Deuteronômio, capítulo 28, como disse, depois de falar sobre, além de ouvir, ter o cuidado de guardar, ele diz, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E o versículo 2 nos tem algo que me chama a atenção e gostaria de frisar para a nossa meditação, quando diz, e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Aí ele volta mais uma vez e diz, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Veja que Deus é bem enfático quando diz, o segredo é ouvir, guardar a palavra. E me chama a atenção, e gostaria de que você fosse despertado também por essa palavra, que um dos grandes resultados, as grandes bênçãos provenientes da obediência, é que quem obedece, quem guarda a esta palavra, tem o cuidado de guardar, de obedecer com todos os sacrifícios inerentes a isso, ele tem a promessa de Deus de que as bênçãos lhe alcançarão. Veja que o Senhor Deus, ele diz, todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Veja só, quando Deus diz te alcançarão, olha, para alcançar alguém, eu preciso estar atrás e a pessoa na frente. Você se alcança algo que está na frente. Então, o que é que Deus está dizendo? Se você me obedecer, você não precisa correr atrás de bênção, porque as bênçãos te alcançarão. Então, a bênção vai atrás, é resultado. Veja que coisa maravilhosa, que detalhe importante que Deus nos fala através da sua palavra. Aquele que tem o cuidado de obedecer, de guardar, ele não precisa andar correndo, como nós vemos em nossos dias, pessoas correndo atrás de bênçãos. Não, o segredo da nossa vitória é guardar a palavra. Quando nós guardamos a palavra, o Senhor diz, as bênçãos te alcançarão, ou seja, elas vão lhe encontrar, elas vão atrás de você, é resultado da sua obediência. As bênçãos elas são resultados da obediência a Deus, elas nos alcançam. E Deus ele fala aqui em Deuteronômio as várias bênçãos, ele cita algumas bênçãos que nos seguem, que nos acompanham
quando nós temos esse cuidado de guardar a palavra. E ele diz no versículo de número 3, bendito serás tu na cidade e bendito serás no campo. Deus está dizendo para nós de que a sua bênção, provenientes da nossa obediência, claro, ela independe do lugar. Quando ele diz na cidade, no campo, ele está dizendo, você não se preocupe, aonde você estiver, se você estiver guardando a palavra, a bênção estará contigo, seja na cidade, seja no campo. Não é porque você saiu da cidade para o campo ou do campo para a cidade que a bênção de Deus vai ficar. A bênção de Deus não está alienada, presa em uma localidade. Não, a bênção está aqui na cidade. Se eu for para o campo, eu perco a bênção. Não, a bênção está na obediência. Se eu estou obedecendo a Deus, na cidade ou no campo, a bênção está comigo. Deus estará me abençoando em todos os momentos. O versículo 4, ele continua falando de bênção, dizendo, bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais. Ou seja, aquele que obedece, que tem o cuidado de obedecer, que não é apenas ouvinte, ele é frutífero. Tudo que ele cerca, que lhe pertence, não é estéril. Deus está dizendo, vai produzir. Vai produzir. Por quê? Porque é bênção de Deus. Quando nós obedecemos a palavra, tudo que nos pertence, que nos cerca, deixa de ser estéril, passa a produzir. Por quê? Porque Deus, ele está prometendo isso. É bênção inerentes da nossa obediência. Nós observamos também no texto o Senhor dizendo, bendito o teu cesto, a tua amassadeira, bendito serás ao entrar e bendito serás ao saíres. Então tem bênção de Deus. Em todos os lugares onde nós estivermos, entrando ou saindo, tem bênção de Deus. O segredo é obedecer. E eu queria convidar você a conferir um texto no livro de Gênesis, no capítulo 39. Capítulo 39 de Gênesis, o versículo de número 5, nós observamos um exemplo muito claro dos resultados da obediência e das bênçãos de Deus. Capítulo 39, versículo 5 nos diz, e aconteceu que, desde que eu pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo. Como disse anteriormente, o segredo é obedecer. Nós observamos aqui, o texto está se referindo ao jovem José, que estava como escravo no Egito, em uma terra distante da sua família, distante de todo o seu convívio natural, e ele agora está escravo na casa de Potifar, e mesmo ali como escravo em terra alheia, mas como ele era um jovem obediente, como estamos dizendo, a bênção é proveniente da obediência, diz que o Egito, a casa daquele egípcio, o lugar onde ele estava, foi abençoado. Deus já abençoou por amor de José. Veja que as bênçãos provenientes da nossa obediência, elas nos cercam aonde nós estivermos. E até aqueles que estão ao nosso redor são abençoados. Veja que realmente vale a pena ser obediente ao Senhor. José tinha esse cuidado de obedecer, esse cuidado de guardar, e onde ele estava, estava a bênção de Deus. Ele estava no Egito, estava em terra alheia, mas a Bíblia diz, mas o Senhor abençoou a casa do egípcio que não conhecia Deus por causa de José. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, o versículo 9, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, e o versículo número 9, nós observamos algo que alegra o nosso coração. Capítulo 2, o versículo 9, o texto diz, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Nós observamos aqui uma das grandes, poderíamos dizer, a maior vitória para quem é obediente, quem tem o cuidado de ser obediente, que é desfrutar, no final de todas as coisas, daquilo que Deus preparou. Nós observamos aqui que Deus preparou algo tão maravilhoso que nunca foi visto, que nunca foi imaginado pelo ser humano. E Deus preparou isso
justamente para aqueles que lhe obedecem, para aqueles que guardam a sua palavra, para aqueles que lhe amam. E nós observamos, e gostaria de chamar a sua atenção, já indo para os instantes final, em João capítulo 14, versículo 23, encerrando com esse texto, observando de que a obediência ao Senhor, ela é prova de amor. Capítulo 14, versículo 23, o Senhor Jesus diz: Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Então, a obediência a Deus é prova de amor. Jesus disse: se alguém me ama, a prova disso é guardar a minha palavra. Então, quando o ser humano ele ama a Deus, a prova é ele guardar, e quando ele guarda, ele desfruta de todas essas bênçãos aqui na terra, e como vimos lá em 1 Coríntios 2:9, as bênçãos celestiais, contemplar aquilo que nunca foi visto, que nunca foi ouvido pelo ser humano. Então, que você, meu amado irmão, meu amigo, você possa meditar nesta verdade, e queremos aqui aproveitar esse momento especial para lhe fazer um convite. E um convite especial. Gostaria de convidar você a nos fazer uma visita na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, aí bem perto da sua casa, em todos os bairros. Você pode estar nos fazendo uma visita e sendo poderosamente abençoado através da preciosa palavra de Deus. Você estará ouvindo, e através do ouvir vem a fé, e você pode então entregar a sua vida para Jesus e desfrutar as grandes bênçãos provenientes daqueles que lhe obedecem. Gostaria de encerrar orando pela sua vida, para que o Senhor lhe ajude e lhe dê graça a ser não apenas ouvinte, mas ser obediente e desfrutar das bênçãos de Deus. Senhor Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e damos graça por esta oportunidade. Quero te pedir, em prol de todos aqueles que nos acompanham, que a tua mão de Deus esteja estendida, abençoando, ajudando aqueles que querem lhe obedecer, que querem lhe agradar, que querem guardar a sua palavra e desfrutarem das grandes bênçãos como resultado disso. Continua ajudando e abençoando em tudo, é que te peço no nome de Jesus.